Estevão, escolhido como diácono para o serviço do reino, Atos 6, de 1 a 5, era um homem cheio do Espírito Santo. A graça e o poder de Deus estavam sobre ele. Seu entendimento e coração transbordavam em fé. Estevão, pelo Espírito Santo, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Atos 6, 5 e 8. A história de Estevão está registrada em Atos dos Apóstolos e até esse momento da carta, o autor, o amado médico Lucas, havia contado apenas as ações dos apóstolos, porém, agora começamos a ver outros sendo usados por Deus para ministrar sobre o povo sinais e prodígios, bem como testemunhar do Evangelho. A oposição a Estevão. Estevão estava cumprindo o seu ministério, mas em determinado momento levaram até ele alguns membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia, e esses homens recebiam o nome de libertos, porém eles eram descendentes dos judeus levados cativos para Roma por Pompeu, o imperador, em torno dos anos 63 a.C., e que foram libertos junto com outros judeus das regiões mencionadas nessa passagem bíblica. Calúnia contra Estevão. Porém, num propósito, esses homens chamaram outros homens e o subornaram para caluniarem Estevão com a seguinte afirmação: nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Isto está em Atos 6, 11. Estevão é levado ao Sinédrio. Com essa mentira conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, ao ponto de prenderem Estevão e o conduzirem para a presença do Sinédrio, apresentando ali falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Está em Atos 6,13. O templo era o lugar santo e mais precioso para os judeus, pois ali era a habitação de Deus para eles, e a lei oferecia, segundo eles, como único caminho para a salvação, a obediência à lei e aos sacrifícios no templo. Sendo assim, qualquer fala de quem quer que seja contrária a isso era absurda e considerada blasfêmia com sentença de morte. A mesma lei indicava que, diante das acusações, todo acusado tinha o direito ao julgamento justo mediante várias testemunhas. Porém, os acusadores de Estevão usavam de mentiras e invenções insanas para condená-lo. Eles diziam: porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Está em Atos 6, 9. O Evangelho não duraria dentro dos estreitos e legalistas limites do judaísmo. Então todos os que estavam assentados no Sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Está em Atos 6:10. Um fenômeno físico-espiritual de transfiguração na presença de um acompanhante sobrenatural. O testemunho de Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão se essas acusações eram verdadeiras, e diante disso ele fez declarações de sua fé, dando testemunho de Abraão, Atos 7, 2, 8, de José, Atos 7, 9 e 19, Moisés, Atos 7, de 20 a 44, de Josué e Salomão, Atos 7, de 45 a 47, contando suas histórias e as intervenções divinas, bem como o cuidado de Deus nos detalhes do templo. Ao final, Estevão afirma: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Que espécie de casas podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, seria o lugar do meu repouso?
Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Atos 7, de 48 a 53. A condenação de Estevão. Toda palavra liberada merece uma resposta, seja qual for, mas, infelizmente, o coração dessas pessoas não se quebrantou e arrependeu-se. Pelo contrário, ao ouvir tais palavras, eles se enfureceram grandemente no coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé, à direção de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, e ouvindo isso eles tamparam os ouvidos, pois não podiam suportar tal revelação e a presença do Espírito Santo intensa naquele lugar, e aos berros o lincharam e, arrastando Estevão para fora da cidade, o apedrejaram. Atos 7, de 54 a 57. As testemunhas. Primeiras pessoas que acusaram Estevão e tiveram a oportunidade de serem as primeiras a executar a pena, o apedrejamento. Deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Este era o apóstolo Paulo antes da sua conversão ao Evangelho. Atos 22, de 20. Ele passou de perseguidor a perseguido. Assim, enquanto era apedrejado, Estevão declarava em oração: Senhor Jesus, receba meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu, morreu. Atos 7, 80. Saulo, supervisor da execução e membro do Sinédrio, estava aprovando o assassinato de Estevão. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer uma oração. Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a presença do Espírito Santo de Deus para nos trazer paz, a paz do Senhor. Venha nos trazer cura das enfermidades. Que o Senhor venha nos trazer a solução para os nossos problemas. Conceda a Tua presença em todos os momentos de nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.